Esse vídeo aqui vai te trazer uma baita de uma reflexão e realmente fazer você pensar por que eu estou sentindo isso, principalmente em relação à raiva e à tristeza. Emoções são mensagens do corpo, da alma, do seu espírito, da vida, te mostrando o que precisa ser feito, ser olhado com carinho. Então fica aqui comigo até o final, porque hoje eu quero te falar a origem, de onde que vem exatamente essas 5 emoções básicas do ser humano que faz a gente ter muita alegria ou ter muita tristeza. Só que assim, eu quero te contar uma coisa, você sabia que cientificamente essas emoções só duram 90 segundos e que a gente tem o poder de escolha de ficar o resto do dia, o resto da semana, o resto da vida sentindo eles, ou a gente pode olhar e falar, caraca, eu tô sentindo isso por causa daquilo, e resolver parar e fazer diferente naquele momento. Ou então você pode fazer outra coisa, você pode deixar aquilo fluir, vir à tona, sentir intensamente para que ele saia logo aí de você. Oi, eu sou a Thaís Vitória, bem-vindo ao meu canal e vamos começar logo aqui que eu quero te falar sobre a primeira emoção. Vamos começar falando da raiva. Raiva é aquela coisa que nem sempre a gente consegue controlar, né? Aconteceu alguma coisa, nosso corpo sentiu, veio aquela emoção, tudo isso por questão de segundo. E aí a gente olha e fala, cara, eu tô com muita raiva disso aqui, eu tô com muita raiva daquela pessoa. Sente aí, traz aquela raiva. Você tem raiva do quê? Pode até escrever aqui pra mim, você tem raiva do quê? E por que você tem raiva disso? A raiva é um instinto de defesa também, sabia? Ela vem do nosso cérebro mais primitivo, assim. E antigamente as pessoas eram tudo brutas, né? Porque tinham que caçar, pescar, enfim, naqueles primórdios lá. Então ela vem também para nos defender, para a gente falar assim, opa, peraí, aqui não. Mas a raiva, a principal origem dela, vem da opressão, do obstáculo, da agressão. Ou seja, acontece alguma coisa e eu me sinto agredido, vem aquela raiva. Ou então eu quero fazer muito uma coisa e não estou conseguindo, tem um obstáculo ali, eu quero chegar no ponto B, mas tem um obstáculo aqui que está me impedindo e aí eu fico com raiva também. Agressão, opressão, obstáculos é o que faz a gente sentir essa raiva. Mas olha, você não precisa viver a vida toda com raiva não. Vem cá, se pergunta assim, na hora que você sentir raiva, você se pergunta assim, faz sentido essa raiva? Verdade, isso aqui é um obstáculo? Verdade, eu não consigo ultrapassar esse obstáculo? Verdade, eu tenho que aceitar essa agressão que me foi imposta? Verdade, eu estou me autoagredindo? Todas as vezes que você sentir alguma dessas emoções aqui que eu vou te contar, não só com a raiva em si, faz esses questionamentos, pergunta se é verdade mesmo. É verdade? Fui oprimida? É verdade? Fui agredida? Ou eu me sinto assim por alguma outra coisa? Ou isso me lembrou um evento passado e acabou ativando? Às vezes a pessoa te dá uma resposta simplesmente porque isso é dela, né? A gente não pode controlar a emoção do outro como ele nos trata, mas a gente pode controlar e trabalhar como a gente se sente em relação a isso. Então, faça essas perguntas. Verdade, eu fui mesmo oprimida aqui? Verdade, eu fui mesmo agredida aqui? E aí, se realmente for verdade, veja como você pode ultrapassar aquilo, veja como que você pode lidar melhor com aquilo, porque a raiva faz muito mal também para todo o nosso organismo, para todo o nosso sistema, desequilibra, afasta também a prosperidade, enfim, trabalhe isso com você. Mas o mais importante você já sabe, ela vem porque alguma coisa de obstáculo está na sua frente te impedindo de conquistar algo, você foi agredida por algum motivo, ou melhor, se sentiu agredida. Então não esqueça de fazer essas perguntas. Verdade, eu fui mesmo agredida? Verdade, isso aqui é um obstáculo? Verdade, eu não consigo ultrapassar isso? Emoção número 2, o medo. O medo, ele é um mecanismo de sobrevivência. Não é ruim ter medo. Eu já conheci pessoas que falavam assim, ai, eu não tenho medo de nada. Será? O medo, ele não é algo ruim, mas você não pode deixar ele tomar conta de você. Ele é necessário, só que você tem que ver até onde é real mesmo ter medo disso aqui, ou até onde é um disfarce para que você não dê o próximo passo rumo ao que você deseja. A origem do medo é o perigo ou é a fuga. Por isso que muitas vezes a gente trava, a gente não dá o passo além, porque
Porque o nosso cérebro, ele interpreta o medo como algo novo que você não sabe lidar. É por isso que muitas vezes a gente sente medo de mudar, de dar um passo a mais, de tentar algo novo. Porque o nosso cérebro interpreta isso que a gente quer fazer como algo perigoso. É algo que não vai dar certo aqui, eu não conheço. O cérebro morre de medo do desconhecido. Na verdade, a gente, né, tem medo do desconhecido, justamente por a gente não conhecer. E aí é ativado esse mecanismo de fuga, que nada mais é do que o medo. Mas faça isso que eu te falei, se pergunte, é real ou é imaginação? É medo mesmo? É uma questão de sobrevivência, por exemplo, você não vai entrar na frente de um caminhão. Isso é real? É real. É um medo real, tá te protegendo, é super válido. Ou então, eu tô com medo de empreender, isso aqui tá errado. Você nem tentou ainda, você nem deu o próximo passo. Você apenas travou, parou, por medo de algo que a sua cabeça às vezes está dizendo, ó, isso aqui não vai dar certo. Mas presta atenção, se é real ou se é imaginário, para você poder seguir em frente. Mas agora que você já sabe a origem do medo, você vai começar a analisar os motivos daquele medo. Terceira emoção, a tristeza. A tristeza, ela é um mecanismo de luta, ela é um mecanismo de adaptação de algo novo, depois que você perdeu alguma coisa. A origem da tristeza é a perca. Perdi alguma coisa, vou ficar triste porque eu perdi aquilo. Mas aí, se pergunta aqui comigo, verdade, aquilo era meu mesmo? Verdade, eu tinha isso ou eu achava que tinha? Verdade, eu tinha controle disso aqui? Nossa, eu tô tão triste porque eu não consegui tal coisa. Verdade, eu perdi isso ou, sei lá, foi um livramento? A tristeza não é toda de ruim, não. Porque quando algo acaba ou a gente perde alguma coisa, essa tristeza ela vem como um mecanismo do corpo, da mente, das emoções aqui dentro do seu coração se reorganizar, se readaptar àquela nova situação, já que você não tem mais aquilo, ou já que você não conseguiu aquilo. Então a tristeza ela não é de tudo ruim, é só você entender o motivo. Sempre se pergunte por que eu estou sentindo isso, por que eu estou me sentindo tão triste, o que foi que eu perdi? Ou melhor, às vezes a gente nem tem aquilo, a gente acha que tem, daí não dá certo, acontece alguma coisa, aí a gente entra na tristeza. Então sempre se pergunte, é real? Eu perdi alguma coisa? Ou essa tristeza está vindo aqui do nada? E o mais importante, será que essa tristeza é minha? Porque muitas vezes a gente está do lado de alguém, uma situação, tá todo mundo triste, mas você tá bem, você tá de boa, mas aí a gente acaba para se incluir, para pertencer, ser solidário a alguém, a gente acaba ficando triste também, sabendo que às vezes a tristeza nem é nossa. Quarta, alegria. Alegria é um sentimento muito gostoso. Infelizmente, ela, como todas as outras, também dura só 90 segundos, mas vale super a pena a gente manter ela, porque com alegria a gente mantém nossa vibração alta, e mantendo a vibração alta a gente consegue muitas coisas, muitas portas se abrem, muitas habilidades são desenvolvidas, muitas capacidades, muitas oportunidades e prosperidade chega até a gente. A alegria é uma resposta também, a alegria é um mecanismo, é algo natural, né, de resposta de algo muito bom, algo prazeroso, algo que a gente realmente conquistou e que a gente tem ali nas nossas mãos, que é concreto. Então a alegria, ela vem da conquista. Conquistei, consegui, fui lá e fiz, e aí é ativado a alegria dentro da gente. Então, a alegria, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu amo essa palavra. É uma das minhas palavras preferidas. E como eu disse anteriormente, é super válido a gente manter a alegria aí o tempo todo, não só 90 segundos. E quinta emoção é o afeto ou o amor, que ela vem desde a infância, daquele sentimento, daquilo que a gente tem, que a gente sente, que a gente busca, que é o compartilhar, que é o ser cuidado, que é o afeto, que é estar junto com alguém. O afeto ou o amor é a base da necessidade de termos vínculo com alguém. Ela vem, essa emoção é muito bonita, porque ela vem do confiar. Se eu tenho afeto, se eu tenho um carinho por você, eu confio em você, eu confio que eu posso compartilhar coisas boas com você, eu confio que eu posso ter esse vínculo com você. O afeto vem do confiar. Cada emoção dessa tem um papel fundamental diariamente, o tempo
todo na nossa vida. Só que muitas vezes a gente escolhe ficar com aquelas menos boas, a tristeza, a raiva, né, o medo por mais tempo. E agora que você já sabe da onde que vem exatamente a origem ali, o primeiro, o start, deu aquele start, caraca, tô sentindo raiva e tristeza aqui. Agora que você já sabe, que você já abre os olhos, que você pode observar, respirar fundo e realmente verificar por que você está se sentindo daquela forma, me conta aqui para mim. Quais dessas emoções você mais sente aí no seu dia a dia? Qual delas é mais, digamos assim, ativada na sua vida? E como é que você vai lidar com isso? Agora que você já sabe a origem, você tem poder, você consegue lidar com isso de uma forma muito melhor do que antes. Isso pode até mudar a sua vida, isso pode fazer com que você, em questões de minutos, vire a chave e fala, peraí, não foi realmente assim que aconteceu, então eu vou fazer diferente a partir desse momento. Emoções são mensagens do corpo, da alma, do seu espírito, da vida, te mostrando o que precisa ser feito, ser olhado com carinho.